Se você recebeu um diagnóstico de que não pode engravidar e é recomendado fazer FIV, eu venho mostrar para vocês que às vezes é possível engravidar de forma natural. Hoje, aqui no meu sofá, eu trouxe a Paula, que ela vai contar para vocês um pouquinho sobre esse processo, que ela já fez FIV, depois ela engravidou de surpresa naturalmente, e a gente vai contar um pouquinho sobre essa história e sobre a maternidade, profissão, tudo inserido nesse contexto. Ela vai se apresentar aqui para vocês. Paula, seja muito bem-vinda aqui no meu sofá. E detalhe, eu conheço a Paulinha, gente, já há muito tempo, da época de colégio. Então, é um prazer ter você aqui comigo, tá? Oi, Tudo bem? Conta agora um pouquinho, né? Eu trouxe aqui uma colinha hoje, né, para saber o que te levou, né, a fazer essa FIV, né? E como foi emocionalmente lidar com esse processo, né? Porque isso envolve muitas coisas. Oi, gente, eu sou a Paula, como a Pri falou, né? Tenho 3 filhos, fiz FIV e depois eu tive uma gravidez natural. Então, vamos lá. O que me levou a fazer a FIV? Eu comecei a tentar engravidar. Na verdade, eu tinha um histórico que, enfim, ao longo da minha vida, alguns médicos fazendo alguns exames, ultrassom, para ver como é que estava o meu útero e os meus ovários, falavam assim, você tem ovário policístico, ele é bem policístico, talvez você tenha alguma dificuldade para engravidar. Enfim, isso eu escutei ao longo da minha vida quando eu não queria, não pensava em engravidar. Vou até te interromper. Isso eu escutei a minha vida inteira também, gente. E por eu ter estudado isso, era meu maior medo. Para você ver, né? Às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque você nem se importava. Porque não era uma coisa que você queria. Como eu tinha também, eu já estudava isso, já ficava, gente, não vou engravidar nunca. Era um desespero. Mas concluindo, ao desespero. São coisas que você escuta e você fica assim, hoje em dia eu penso, por que as pessoas falavam isso, né? Porque assim, de fato, enfim, a minha história já comprova que não é bem assim, né? Então, enfim, quando eu escutei isso a minha vida toda, quando eu decidi engravidar, eu parei a pílula que eu tomava, fiquei 6 meses natural, tentando. E aí não engravidei, mesmo usando testes de ovulação, que dizia e tal, não ovulava, mas não engravidava. E aí comecei com indutor aí procurei um médico, comecei com indutor de ovulação. Também fiquei uns 3 ciclos fazendo, não engravidei. Até que eu fui procurar uma clínica de fertilização pra assim, já tô, sei lá, quase 9 meses tentando. Já escutava que eu teria problema. Será que tem problema, né? Porque é isso. Leiga, não entende nada, tipo... É isso. Fiquei com medo. E aí o médico falou, nossa, você é super nova. Eu tinha 30 anos na época. 30 anos, gente, pra vocês verem. Super nova. Hoje em dia eu tenho plena noção disso. E aí ele falou pra mim, vamos fazer os exames pra saber se tá tudo ok. Fizemos os exames. Obviamente o primeiro exame é o espermograma do homem e da mulher eu fiz exame de trompa, que é esterossalpingografia. E deu uma trompa obstruída. Isso era mais um impeditivo, junto com o policístico, né? Com a síndrome. E aí ele falou, cara, mas mesmo assim não é um impeditivo. Você é nova, vamos esperar, vamos pensar nos métodos. Eu comecei fazendo coito programado, que eram os hormônios da FIV, e marcava o dia pra você namorar e tal, pra acontecer. Só que no meu caso eu tinha o lance de ser, tinha que ovular do lado direito, porque o meu esquerdo era obstruído. E aí eu fiquei nesse processo mais 8 meses. Olha quanto tempo, né, gente? Só que assim, quando você tá tentando... Na cabeça. Cara, quando você quer, você quer. E aí, assim, e é sempre aquela coisa, acho que tentantes tem muito isso, né? Quem passa por esse processo você fica louca porque um mês não deu certo, pula pro mês seguinte. Isso é uma angústia, assim, louca. E aí mais um mês. E a cada menstruação eu ia ficando... mais ansiosa, né? Assim, não aguento mais. Eu odiava menstruar, assim, eu via a menstruação e ficava... Ai, meu Deus. E aí até que um dia eu falei, eu não aguento mais, não quero mais fazer. Tomando os hormônios, falei, eu vou fazer FIV. E aí eu falei assim, briguei com meu marido na época porque ele falou, não, vamos tentar mais. Eu falei, cara, não aguento mais. Quanto, né? Tipo, quanto tempo?
Enfim, aí eu decidi fazer a FIV, coloquei 2 embriões, que também não foi indicado pelo meu médico. Eu bati o pé e falei assim, cara, eu quero engravidar de qualquer coisa, um unicórnio, se aparecer. Então, assim, eu quero aumentar as minhas chances de engravidar. Vou colocar 2, porque quem faz FIV sabe que você às vezes faz 5, 6, 7 FIVs e não engravida. Eu não imaginava que no meu caso eu ia engravidar na primeira. Coloquei 2 pra aumentar as minhas chances de engravidar. Eu engravidei de 2. É isso. Então, assim... E isso tudo eu conversei já com a Paula, né, gente, que assim, em nenhum momento ela fez nenhum preparo, né, nutricional. Eu falei quanto isso era importante, porque, né, quem tem SOP, como eu já dei depoimento aqui várias vezes, né, gente, eu tenho SOP e engravidei naturalmente 3 vezes. Então, assim, não é naturalmente também, né, todo aquele trabalho da alimentação, suplementação, tudo isso que influencia. Mas, e ao mesmo tempo, a cabeça também, né, porque como é difícil a gente ficar tranquila nesse processo de engravidar. Né, Paula? Então, assim, ela fez esse processo todo, engravidou com o FIV e logo depois, o que aconteceu? Engravidei. Engravidou naturalmente. E depois de quanto tempo que você engravidou naturalmente? Eu coloquei o Gil Mirena no pós-parto das meninas. Com 1 ano e 8 meses delas, eu descobri que eu tava grávida do Eduardo. De Gil, gente, tá com bom? O Gil Mirena, exato. Fica a dica aí. O meu Gil deslocou, obviamente, ele não estava no lugar. Mas mesmo assim, gente, quem passa por um processo de FIV, enfim, de tentativa, eu fiquei 2 anos tentando, basicamente. Então, assim, você conhece todo o processo, tudo que você precisa, os hormônios, a menstruação que inicia o ciclo. Quando eu engravidei do Eduardo, foi um choque pra mim, porque assim, eu não acreditava que eu tava grávida, porque eu tinha passado por tudo aquilo e sabia de tudo que precisava pra engravidar. Na minha cabeça não fechava isso, porque como que eu engravidei do Eduardo de uma forma que com Gil, né, que eu tava tentando impedir, né, independente, ele estava fora do lugar, eu tinha expelido ele, mas assim, e aí, tudo aquilo que eu tinha aprendido. Então eu chorava porque eu tava grávida, porque eu não esperava, e com as meninas muito pequenas, mas eu chorava porque eu estava chorando porque eu estava grávida. Porque assim, eu me culpava porque assim, era uma coisa que eu queria muito no passado, e hoje eu estou chorando porque eu estou grávida. Então assim, foi um caos na minha vida, tipo. Então, na hora eu pensei, cara, era total isso, quando as pessoas falavam assim, quando você relaxar, quando você perder esse foco, você vai engravidar. Mas é difícil. Assim, é muito difícil quando você está querendo perder o foco. Perder o foco nisso. Então, assim, o que uma amiga minha falava, que eu levo pra minha vida é assim, quando você tiver seus filhos, tudo isso que você fez pra engravidar, você esquece, vai passar, você tem seu filho ali. Então, assim, hoje em dia é total verdade isso, porque assim, com os 3 hoje, eu falo assim, caraca, eu nem lembro que eu já fui uma tentante. Enfim, eu tô vivendo a minha vida com meus 3 filhos, sabe? Então, assim, são coisas que passam, entendeu? Então, assim... E dentro disso tudo, né, a Paula tem uma empresa, gente. E como é que administra isso agora? 3 crianças, né? Eu botei aqui. Como foi isso? Ter 3 filhos e antes das meninas você já tinha empresa? Já. Ela tem uma empresa de turismo. Eu tenho mais de viagens há 10 anos, foi antes das meninas. Foi um desafio, ainda é, obviamente. É que hoje as crianças estão um pouco maiores, então já funciona melhor, né? Já flui, exato. Mas quando eu tive as meninas, logo depois veio a pandemia, eu ainda tive um detalhe que elas foram muito prematuras, né? Assim como o Eduardo. Eu tive 3 prematuridades que isso... E ficaram internadas? Ficaram 60 dias de UTI. Elas nasceram de 29 semanas. 29? As meninas. O Eduardo de 32, mas... enfim, pauleira. Foi. Porque assim, foi um processo de... Eu tentei engravidar, eu engravidei. UTI, que foi horrível. Assim, isso é outra conversa. Horrível. E aí, depois que elas nasceram, tiveram alta, estourou a pandemia. Então, assim, eu morava em São Paulo, né? Voltei pro Rio. Cheguei, enfim, a pandemia. Na segunda onda da pandemia, eu engravidei do Eduardo. Isso com a agência, que no momento que a agência, na pandemia, só devolvia, a gente queria, assim... a gente só devolveu o dinheiro pra cliente, que não podia viajar, obviamente. E a gente não conseguia, tipo, mais entrar receita, sabe? Então, foi o período que eu tinha as gêmeas, que eu também... Assim, aí depende pra onde você quer olhar. Se você olhar pro copo mais cheio,
de certa forma também foi uma ajuda, porque te entretém ali naquele momento que você não tinha muito o que fazer. Sim. E elas, enfim, comer, amamentar, enfim, tudo aquilo. E na segunda onda eu tive o Eduardo, que também foi, assim, um caos. Só que depois, assim, quando o Eduardo fez 1 ano e 8 meses, isso, assim, as meninas já tinham quase 4 anos, assim, eles tinham uma diferença de 2 anos e 2 meses. Eu não viajava, eu não conseguia estar fora da agência, só que eu tenho uma sócia que foi muito parceira na época, que segurou bem as pontas para poder eu ficar mais fora, né, tipo, desse momento. E aí, logo depois que o Eduardo fez 1 ano e 9 meses, que eu já não aguentava mais amamentar, eu falei, cara, a gente é convidada para várias viagens, né? Aí nessa viagem, era uma viagem de 15 dias pra Maldivas, Dubai, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou. Tchau. Eu virei pro meu marido e falei, tchau, eu preciso. E aí eu desmamei ele, viajei, e aí depois que você começa a olhar pra si, e aí cada um encontra a sua forma, né? Exatamente. No meu caso, o trabalho era uma coisa que eu precisava, eu gosto do que eu faço, e eu sabia que isso era bom pra mim, eu decidi voltar a viajar, e aí isso vai te dando um empurrão para outras atitudes, né? Então, assim, eu voltei a viajar, viajar cada vez mais e organizar a minha família para eu poder viajar, entendeu? Hoje em dia as crianças já entendem que a mamãe viaja e, enfim, eles têm uma educação voltada para isso, então na minha casa tem um livro de viagens no meio da sala, eles abrem o mapa, eles sabem o que comem. A professora até fala que eles têm um vocabulário, assim, extenso de viagens, e tem mesmo. Falam de Singapura, de Maldivas, como se estivesse falando de, sei lá... Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro, São Paulo, exatamente. Então, de certa forma, eu acabo inserindo eles na minha realidade, Sim, entendeu? Isso é maravilhoso. É isso, é o desafio da maternidade, né? Tipo, como se você mantém, tipo, casamento... Filhos, trabalho, você mesma, você com as suas amigas, você com você mesma, então assim, são vários pratinhos, né? E você sentia culpa por isso? Culpa é uma coisa que, assim, eu acho que obviamente aparece, eu nunca dei tanto peso pra palavra culpa, porque eu acho que essa palavra vem com muita coisa, mas, de certa forma, você tá sempre tentando, que eu acho que a culpa é isso, né? Tipo, você tenta... Você vai arriscando algumas coisas, você vai vendo se dá certo, aí quando você vê que não foi como você imaginou, você fica assim, não, vamos voltar atrás. Só que eu acho que, assim, é isso, assim, você não existe certo e errado. Não existe, gente. É o que você tenta ali dentro da sua realidade. Tipo... E a gente tenta ser o melhor. Com certeza. Eu acho que as pessoas que sentem culpa, né, eu falo, gente, eu sei que existe a culpa, né? Mas a gente tá sempre fazendo melhor. Então, assim, nenhuma mãe vai fazer... de propósito, né? Fazer o errado. A gente pode errar muito, né? Vai se cobrar, mas, cara, no fundo, a gente tá tentando fazer o melhor. Né? Sem dúvida. É isso. É o melhor, assim, só que porque eu acho que a culpa acaba aparecendo muito na maternidade, com certeza, porque não existe uma receita de bolo. Não existe um script, né? Assim, você tem que fazer isso. Só que é isso, tipo, você tem que também sair da sua zona de conforto. Sim, o tempo todo. Porque senão você, enfim... vai só sendo apagada pela toda aquela rotina que te consome, entendeu? Então, assim, você ir tentando alguma coisa, mas você vai ver que vai dar certo, outras não, e tudo bem, segue, sabe? E essa sua fala, Paula, é muito do que eu vivo, assim, e o que eu falo para as pessoas, da gente se cuidar. Da gente, bem ou mal, se colocar em primeiro lugar. Sim. Porque se a gente não estiver bem, ninguém vai estar bem. Os 3 filhos não vão estar bem. Não vão estar bem, o marido não vai estar bem, a casa cai. Até para você falar sobre, por exemplo, teve uma vez que a Ana virou para mim, uma das minhas filhas, nossa, mãe, você tá viajando muito. Até pra você escutar isso e não levar isso, tipo, eu poderia virar, meu Deus, a minha filha falou isso pra mim, começar a chorar e eu tô viajando muito. Assim, como transformar isso numa coisa assim? Até quando ela falou pra mim, eu pensei, será que eu tô viajando muito? Eu comecei, botei pra pensar, assim, tipo, não, calma, Ana, calma, viajando muito como? Mamãe fez isso, mamãe fez aquilo. Até pra você conseguir dar uma resposta segura pro seu filho, porque ele te pede essa segurança, sabe? E assim, quando você tá segura pra passar pra ele, se você ficar mais, eu tô viajando muito, isso dá uma desestabilizada. Então, assim, passar uma segurança assim, não, Ana, mas eu fiz isso, fiz aquilo, viajei, eu fui com você pra tal lugar, mamãe foi pra São Paulo. Eu tento, assim, de uma forma até pra você fazer... sabendo o que você tá fazendo, entendeu? Que aí você consegue responder melhor, entendeu? Sim. Então são coisas que eu me questiono, mas eu tô sempre me questionando tudo. Isso é um lugar que às vezes eu fico assim, cara, eu queria às vezes não pensar, sabe?
Mas E acho não que é dá, impossível. sabe? É Eu tô sempre impossível. me questionando, pensando assim, se você tá fazendo certo, né? Se você tá. Se eu tô viajando muito, se eu não tô, você tenta achar um meio do caminho, né? Tipo, então você tá sempre pensando, tipo, filho, trabalho, escola, né? Pediatra, tem que levar no dentista. Cara, eu queria 24 parar horas de pensar, pensando. sabe? Eu falei isso hoje, gente. Hoje eu até falei isso. Tava até gravando uns vídeos. Eu falei, gente, eu queria não ter que pensar. É. Porque é uma suga, né? A maternidade, ela suga a gente de uma forma porque a gente tem que pensar 24 horas. Mas a gente sobrevive. Eu até parei Né? de ver série, Sobrevive. até parei de ver série que eu tinha que, sabe, Pensar. pensar muito. Eu comecei a ver série assim, Mais boba leve. ou repetida pra você assim, ai, sabe, só rir. Só isso, não pensar em nada. Não sai nada. É isso, gente. Assim, eu queria que você desse uma dica, né, para essa galera que está assistindo a gente, de que como conciliar, porque não é fácil ser mulher, não é fácil ser esposa, não é fácil ser mãe, não é fácil ser empreendedora. Nada disso é fácil, né? A gente às vezes tem uma posição mais privilegiada do que outros, mas é difícil para todo mundo. A realidade é essa, né? E aí o que você falaria para as pessoas que estão assistindo a gente agora, de uma dica de como sobreviver no meio desse caos? Então, minha dica, eu acho assim, eu acho que o que eu falo para as minhas amigas, assim, eu acho que é difícil, às vezes, escutar isso, porque às vezes você tá bem no caos ali, você não vai conseguir pensar, tipo, ai, nossa, às vezes é muito difícil, mas assim, pensa em ser feliz. Isso parece clichê, mas não é. O ser feliz engloba fazer coisas para você, que é o que a Pri falou, assim, quando você tá feliz, tudo flui melhor. Então, assim, eu passei por alguns anos bem difíceis, que foi quando as meninas eram muito bebês e o Eduardo nasceu, então tinha 3 fraldas, 3 mamadeiras e tal. Eu não me enxergava. Quando você não se enxerga, você não consegue, você não é esposa, você não é mãe, você não é uma mulher que trabalha. Então, assim, quando eu comecei a voltar o olhar pra mim, assim, me cuidar, que seja, cada um se cuida da sua forma, mas no meu caso, tipo, eu voltei pra academia, voltei a fazer minha unha, voltei a pintar meu cabelo, voltei a viajar. Quando eu decidi olhar pra mim, tudo fluiu melhor. Então, assim, a minha dica é tentar minimamente olhar pra você como mulher, mãe, etc. Isso, é aquilo que eu falo, gente. A gente tem que ser egoísta às vezes, né? E se olhar. Porque se a gente não se olhar, ninguém vai olhar pra gente. Ninguém vai olhar pra você, ninguém vai. com certeza. Olha, foi um prazer ter você, Paulinha. Adorei, Eu achei que as Pri. meninas, todo mundo, as meninas, os homens, todo mundo vão adorar esse papo. E se vocês quiserem seguir a Paula, eu vou deixar aqui a agência dela, né? Pra vocês seguirem, viajar junto com ela, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui no meu sofá, mais um episódio pra vocês. Boa tarde.